se você sente que precisa ser validado pelas pessoas de fora, pelas opiniões dos outros, constantemente, fiquem comigo até o final do vídeo, porque hoje vamos conversar sobre essa validação, essa necessidade por validação e por pertencimento. O que a nossa alma está querendo dizer quando ela está nesse estado, tá certo? Mas antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Psicanalizando com a Aline. Eu sou psicanalista com especialização em psicanálise cristã. Amo de paixão estudar sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, né? Sobre a área do nosso campo emocional, né? Inconsciente. Eu costumo dizer, sabe, que muitas das vezes a gente deixa de ser abençoado porque ainda estamos numa mente infantil, estamos amando com uma forma infantil, sendo guiados, né, pela nossa mente humana, pelo nosso amor humano, pelo nosso ego. E eu tô aqui para poder ajudar vocês a identificar esses padrões, identificar essas crenças limitantes e reprogramar a sua vida de acordo, né, com os princípios bíblicos, tá certo? Bom, vamos lá. Hoje a gente está falando sobre a necessidade da validação externa. Esse é um grande problema que acarreta muitas almas, tá certo? Porque fomos programados desde pequenos a ter a necessidade de fazer algo para agradar pessoas. E isso já vem sido repetido lá atrás, muitas das vezes quando a gente era pequenos, né, pelos nossos pais não entenderem como funciona, ou por serem pessoas feridas também, cobraram de nós, cobraram das crianças, né, serem pessoas ou terem certas atitudes para agradar os próprios pais, não porque aquilo era necessário, mas porque era para agradar o pai. Então, o filho acostumou a não chorar alto, porque se chorasse alto, ele ia incomodar o papai, né? A filha acostumou a não escolher a roupa que ela queria, porque se ela escolhesse a roupa que ela queria, ela não iria agradar a mamãe, né? Às vezes, o filho, né, acabou não fazendo aquilo, não sendo uma criança espontânea, né, brincando, sorrindo, cantando, porque irritaria a mamãe, e muitas outras coisas, muitas outras crenças que vêm lá da nossa época infantil. Ou, olhando por um outro ponto de vista, né, quando você é uma criança, você não tem aquela malícia, você não tem a maturidade ainda. E aí a sua mamãe fala com você, né? Filhinho, você tá fazendo isso, você tá fazendo essa pirraça, para já com essa pirraça, né? Fica quieto e tudo mais, e pururu, aquela coisa, né, que todas as mães já estão acostumadas a fazer. E a criança, por não ter essa maturidade, ela pega aquilo ali como um trauma. E aí ela cria um ponto de vista em relação àquela situação de que ela precisa estar sempre calada para ela agradar a mamãe. Porque se ela não chorar, ela estará agradando a mamãe. E aí cresce um adulto que não sabe se expressar, não sabe falar e tem medo de se expressar, tem medo de falar e não agradar pessoas, ou medo de falar e ser julgado, medo de falar e ser criticado pelas pessoas, medo de falar e não pertencer mais àquele ambiente ao qual ele está pertencendo, medo de ser ele mesmo. E quantos de vocês se identificam com essa situação que eu acabei de falar aqui com vocês, né? E eu sempre costumo contar uma historinha, e hoje não vai ser diferente, né? A historinha que eu quero compartilhar com vocês é uma mamãe, né? Uma mamãe com feridas emocionais muito profundas.
E essa mamãe, ela tem os seus filhinhos já crescidos, já casados, cada um pro seu canto. Só que essa mamãe, ela veio de uma criação onde ela se sentia muito rejeitada, onde ela foi rejeitada pelos pais dela, onde ela se sentia rejeitada. E automaticamente ela refletiu isso para os filhos dela. Então, durante toda a criação, ela se sentia rejeitada, então ela achava que os filhos a rejeitavam, e por ela achar que os filhos a rejeitavam, ela obrigava eles a fazerem coisas que eles não queriam. Só que, uma vez que os filhos casaram, cresceram e saíram de casa, eles não queriam mais saber da mamãe deles, né? Criaram asas e foram para o mundo. E aí essa mamãe começou a comprar várias coisas para dar para essas crianças, começou a dar vários presentes, a fazer várias ligações. Porém, o buraco no coraçãozinho dessa mãe continuou existindo, porque ela fazia esperando a gratidão desses filhos de volta. Ela fazia esperando a gratificação deles de volta, o reconhecimento deles, a aceitação deles de volta, e eles não conseguiam, porque também estavam feridos por essa mamãe. E aí você consegue imaginar o tamanho da ferida dessa mamãe e o tamanho dessa ferida dessas crianças também. Os dois feridos emocionalmente. Aí eu te pergunto, mas eles são filhos de Deus? São, e o Senhor está permitindo que eles passem por tudo isso? Sim, por quê? Porque o nosso Pai nos ama incondicionalmente e Ele não interfere. O Senhor, Ele não interfere no seu campo emocional. Ele vai te mostrando, Ele vai te colocando situações para poder te mostrar, Ele coloca profissionais para poder te mostrar, mas Ele não interfere. Ele não vai descer lá do céu e vai interferir no seu caso. Por quê? Porque Ele coloca sinais para que você enxergue. Às vezes esse sentimento que você está sentindo aí hoje, né, de a necessidade de ser validada, a necessidade de estar sempre certa, a necessidade de ser sempre perfeita, a necessidade de ser sempre aceita, a necessidade que você tem do que o outro vai falar para você, só de ter despertado isso em você agora, já é a glória de Deus sobre a sua vida. Já é um sinal que o Espírito Santo te deu para você olhar para dentro de você e falar, opa, tem algo aqui que eu preciso mudar. Eu estou amando com um olhar infantil e eu preciso olhar para dentro de mim. Preciso ter a autorresponsabilidade de olhar para dentro de mim, entender as minhas feridas, entender as minhas mazelas e assim conseguir expandir minha consciência, expandir o meu ser, expandir aquilo que está dentro de mim. Então, eu faço esse convite para vocês hoje. Se isso tocou a sua alma, se você se identificou com isso tudo que eu falei, entre em contato comigo. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Me chamem lá. As minhas consultas são muito assim, em conta. São próprias para vocês mesmo, para poder ajudar vocês a se entenderem, a olharem para o campo emocional de vocês. Olharem para o campo emocional consciente e para o campo emocional inconsciente, tá certo? Essas repetições que vêm acontecendo na vida de vocês, essas crenças que vêm acontecendo na vida de vocês e ajudar vocês nessa caminhada aqui nessa terra, porque somos seres extraterrestres, mas estamos aqui na Terra, estamos aqui e precisamos entender como esse mundo 3D funciona, não é verdade? E eu tô aqui para poder ajudar vocês. Então entre em contato comigo. Tem o meu e-book também, o Despertar da Alma, do Sofrimento ao Propósito. Ele tá no valor de... Essa semana ele tá saindo por R$ 51,80, tá certo? Tem exercícios todos os dias, todos os capítulos têm exercícios para você se encontrar, para você aceitar, né, a sua dor, se aceitar, olhar para você com esse olhar de respeito, de carinho, entender quais são as suas necessidades e parar de esperar do outro algo que você vai encontrar somente em Deus ou algo que somente você vai conseguir se entregar, tá certo? Hashtag nada do que é de fora me abala. Escrevem aqui pra mim no final desse vídeo, coloca aqui pra mim, escreve aí, nada do que vem de fora.
Escreva aqui embaixo para mim. Nada do que vem de fora me abala. Nada do que vem de fora me abala. Escreva nos comentários. Deixe também a cidade da onde você está escrevendo. E olha, hashtag nada do que vem de fora me abala. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, tá bom? Ative as notificações para sempre chegar vídeo novo aí para vocês, porque eu estou sempre postando vídeos, técnicas, reprogramações mentais para que a sua alma se expanda, cresça, evolua e com isso você evolui também. Beijos!